Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele nosso encontro de toda semana. E hoje vamos falar sobre os nossos polímeros, né? Aproveitando essa sequência de reações que estamos trabalhando na química orgânica, então vamos falar dos famosos compostos orgânicos, né, de cadeias longas, que são os nossos polímeros. Muito bem, então vamos ao encontro de hoje. Quando a gente fala em polímero, talvez uma das primeiras moléculas, uma das primeiras estruturas que vem à mente é a molécula, famosa molécula do DNA, né, que você está observando por esse desenho artístico, né, muito bem elaborado. Então, para você entender melhor como é que funciona essa estrutura do DNA, falando muito pouco, porque, claro, isso aí você trabalha com maior propriedade na biologia. Então, essa sequência aqui, ó, essa fita que você observa aqui, é, na verdade, uma molécula de um polímero. Então, o que é um polímero? É exatamente o que a gente vai tratar nesse assunto de hoje. Então, cada sequência dessa, você está vendo aqui, ó, essa fita que a gente chama, isso aqui, na verdade, é uma molécula orgânica, certo? Molécula orgânica muito grande, de grande massa molar, que a gente chama de polímero. Essa outra fita que você vê aqui também é uma outra molécula desse mesmo polímero, certo? Você percebe que essas duas moléculas, elas estão unidas, né? Aproveitando aqui a oportunidade, essa ligação que ocorre entre essas moléculas é uma ligação de hidrogênio. Na biologia você chama isso de dupla hélice. Então, na verdade, você tem duas moléculas orgânicas, dois polímeros, que estão ligados a partir de uma interação entre as moléculas, que a gente chama de interação do tipo ponte de hidrogênio, que é uma nomenclatura mais antiga. Atualmente a gente prefere usar o termo ligação de hidrogênio, né? Uma interação entre duas moléculas, interação forte, diga-se de passagem. Muito bem. Aqui você vê, né, a famosa extração do DNA. Então, você, a partir de uma pequena amostra, você é capaz de extrair essa molécula, né, faz-se todo um estudo e você consegue, então, mapear essa sequência de DNA. Né? Então, esse papo inicial só para a gente dar uma introdução e falar um pouquinho sobre essas moléculas, que é o foco do assunto de hoje, que é o nosso polímero. Muito bem. Então, o que seria uma reação de polimerização? Estamos falando de reação orgânica, certo? Então, o assunto de hoje, polímero, mas com esse foco aí em função das chamadas reações orgânicas. Então, coloquei que a polimerização é uma reação em que pequenas moléculas, que nós vamos chamar de monômeros, elas se combinam, elas se ligam, formando uma molécula maior. Né? Essa molécula maior é o nosso polímero. Então, você, a partir de um pedaço de um monômero, você vai ligando esses monômeros até que você tenha uma molécula maior, uma macromolécula, que nada mais é do que o nosso polímero. Né? Isso em forma de reação orgânica você vê aqui. Então, você tem aqui, ó, um monômero, né, que são os pedaços pequenos dessa molécula, digamos assim. Você consegue unir esses pedaços pequenos e dão origem a uma molécula muito grande. Esse N que você vê aqui na frente é um número grande, né, que nós não temos aí a total definição de que número é esse. É um número muito grande de moléculas, de estruturas do monômero que se juntam para formar, então, essa molécula grande, esse chamado polímero. Muito bem. A ideia inicial é exatamente essa que você está vendo aí. Tá vendo? Então, você tem aí um fragmento. Esse fragmento é o nosso monômero. De novo, aparece aquele N que está aqui, ó, que é o grau de polimerização, ou seja, o número de moléculas que irão se ligar para formar o nosso polímero. A ideia é muito semelhante ao que você está vendo aqui. Então, aqui você está vendo, ó, aqueles clipes de papel. Você tem aqui eles em separado. Em separado é como se fosse o nosso monômero. Você vai unindo esses clipes, formando uma corrente. Essa corrente nada mais é do que o nosso polímero. Perfeito? Bem, de novo, uma outra ideia, né, para a gente poder falar um pouquinho dessa parte inicial sobre o polímero. Aqui a gente está vendo aqui, ó, moléculas de eteno, né, separados. Então, cada molécula dessa aqui de eteno é o nosso monômero. A gente consegue fazer em laboratório uma situação na qual a gente quebra essa ligação dupla que está aqui. Então, cada carbono
né, como são dois, cada carbono do eteno, são dois carbonos, cada carbono do eteno fica então carente de uma ligação química. E aí se dá a chamada polimerização. Então a gente quebra essa ligação dupla, cada carbono aqui fica carente de uma ligação, né? E como você tem aí um número infinito, né? Um número muito grande desse monômero, desse eteno, essas moléculas elas vão se ligando até formar uma molécula como essa que você está vendo aqui embaixo. Tá vendo? Ó? Essa é a molécula maior que é o nosso polímero. Então é basicamente uma reação que ocorre em 3 etapas. Então aqui analisando mais uma vez, você tem aqui a primeira etapa, você tem aqui os monômeros em separado, né? Então você cria uma situação na qual essa insaturação normalmente é uma situação, essa insaturação ela se quebra, né? Então cada carbono da extremidade vai ficar com uma carência de uma ligação, né? Então a reação ela começa exatamente aí nesse momento. Essas estruturas elas se ligam, formando então essa molécula gigantesca, essa molécula muito grande, que é uma molécula do nosso polímero. Então, essa ideia inicial você não pode perder. Um polímero é uma molécula muito grande que é formada a partir de um pedaço pequeno. Esse pedaço pequeno é o nosso monômero, certo? Bem, essa reação de polimerização ela pode ocorrer de 2 formas diferentes. A primeira é o que nós vamos chamar de polimerização por adição, certo? E o outro tipo de reação é a polimerização por condensação. Então são esses 2 tipos. Né? Então todo polímero que existe ele é formado a partir de um desses esqueminhas que você está vendo aí. Ou ele foi formado por adição, ou ele foi formado por uma reação chamada polimerização de condensação. Então o intuito de hoje é basicamente falar um pouquinho de como é que ocorrem essas reações. E aí no próximo encontro a gente procurar falar um pouquinho mais sobre propriedades desses polímeros. Pois bem, polimerização por adição. Estou pegando aqui um exemplo, nosso famoso PVC, que é o policloreto de vinila. Esse polímero ele é formado por adição. Então eu vou tentar te mostrar como é que a gente entende esse mecanismo de adição. É exatamente aquele desenho que eu coloquei para você, né? com aqueles bonequinhos. Né? Então você tem de novo aqui ó, a ligação dupla. Tá vendo? Então a gente cria um esquema de quebrar essa ligação dupla. Cada carbono da extremidade vai ficar carente de uma ligação. E aí a reação de polimerização ocorre. Né? Como eu estou utilizando apenas uma molécula, ou seja, um tipo de monômero, eu vou dizer que é uma polimerização por adição. Então, a polimerização por adição é quando você usa apenas um tipo de monômero. Tá? No caso aí, é o nosso cloreto de vinila. O cloreto de vinila vai produzir o policloreto de vinila, que é o nosso polímero. Tá certo? Esse polímero é um polímero muito famoso. Ele é utilizado para a fabricação desses tubos, né, de conexão para construção civil. Então, essas tubulações de plástico, na verdade, esse plástico tem que ser um plástico de uma certa resistência. Né? Esse plástico aí é o nosso policloreto de vinilo, o famoso PVC, que não é o comentarista lá de futebol da TV, correto? Muito bem. Um outro tipo de polímero também formado por adição é o PTFE, o famoso Teflon. Esse Teflon ele é obtido a partir do tetafluoroetileno. Da mesma forma, você vai quebrar essa insaturação aqui e, de novo, as moléculas se ligam, formando o nosso famoso Teflon. Certo? É um outro tipo de polímero, também formado por reação de adição. Mais uma vez, perceba que a adição, como já foi dito, você tem apenas um tipo de molécula, um tipo de monômero. Esse Teflon é muito utilizado naquelas fitas, né? Também para construção civil, para você vedar, né, chamado veda-rosca, né, para evitar o escapamento de água, né, quando você utiliza essas conexões. Tá? Então é um outro polímero muito famoso, o nosso Teflon. Outro exemplo de um polímero também formado por adição é o nosso PS, ou poliestireno. Então, mais uma vez, importante você perceber isso. Como é que ocorre a formação do polímero? Então, mais uma vez, é por mecanismo de adição.
né? Porque, veja, eu tenho apenas uma única molécula monômero, no caso nosso vinilbenzeno. Esse vinilbenzeno, você quebra que essa ligação dupla está aqui, as moléculas se ligam, formando o nosso PS, nosso poliestireno. Tá? Esse poliestireno ele é utilizado para a fabricação de famoso isopor. Então, o isopor, no caso aí do exemplo, está sendo aplicado como vedação para dificultar a passagem do som. Então, é um isolante térmico ou, no caso aqui, um isolante acústico. Né? É o nosso famoso isopor. Tá? Mais um tipo de polímero que é formado por mecanismo de adição. Falando um pouco do outro mecanismo, chamado polimerização por condensação. Você vai perceber daqui para frente que o nosso polímero vai ser obtido pela reação de duas moléculas. Então, duas moléculas se ligam, né, formando um polímero. Então, no caso, seria polimerização por condensação. Mas antes disso, eu te mostrar uma situaçãozinha aqui. Perceba, no primeiro caso, temos a formação de um éster e água a partir de um ácido carboxílico e álcool. Essa reação que nós já trabalhamos, você já conhece, chamada reação de esterificação. É quando você usa um ácido carboxílico que vai reagir com álcool, olha aqui o álcool, formando um éster, reação de esterificação. No caso que esterificação forma um éster mais água. No segundo caso, a reação irá ocorrer entre um ácido carboxílico e uma amina, originando um composto com a função amida, além de uma molécula de água. Uma reação muito semelhante à reação de esterificação, só que ao invés de usarmos aqui um álcool, estamos usando uma amina. Forma-se uma amida. Mas entenda que em nenhum dos dois casos citados, nem na primeira reação nem na segunda, você tem aqui um polímero. Não, aqui não formamos um polímero. Tá? E aí você vai entender no próximo slide por que o polímero não foi obtido por essas reações que você está vendo aqui. A primeira reação é uma reação comum de esterificação, ela não forma polímero, correto? A segunda também é uma reação muito semelhante à esterificação, só que aqui eu fiz uso de uma amina, que também não formou um polímero, certo? Por que não formou? Aí eu coloquei aqui que essa situação de formar ou não um polímero por condensação, você tem que ter nas moléculas de reagentes a chamada função múltipla. Então eu coloquei aqui em cima, ó, a ideia é simples. Se em vez de um grupo funcional por molécula tivermos dois, poderemos acoplar um número enorme de moléculas, sendo assim, construímos um polímero. Tá? Então, para que essas reações de condensação ocorram com formação de polímero, é necessário que a minha molécula reagente ela tenha, por exemplo, ou dois grupos álcool, como está sendo o caso aí, ou dois grupos ácido carboxílico, aí sim você vai ter a formação do polímero. Observe nesse desenho aí. Aqui sim, aqui você vai ter a formação de um polímero via mecanismo de condensação. Então aqui eu tenho o nosso ácido terifitálico, que é um diácido carboxílico, ou seja, em cada extremidade da sua molécula você vai ter um grupo ácido carboxílico, a famosa carboxila, e a mesma coisa o nosso álcool, aqui é o nosso etileno glicol, que é um álcool que possui em cada extremidade um grupamento hidroxila. Então, entenda o mecanismo. Vai ocorrer aqui, se você analisar apenas essas duas moléculas aqui, então esse álcool ele vai se ligar a esse ácido carboxílico aqui, e a outra extremidade desse álcool vai se ligar a uma outra extremidade de um ácido carboxílico. Isso N vezes até a formação de um polímero. Então, perceba que para que o teu polímero seja construído via condensação, é necessário que o teu reagente tenha função múltipla, ou seja, ele tem que ser duas vezes ácido carboxílico, no mínimo duas vezes álcool, para que você consiga obter uma polimerização. Tá? Então, no caso aí, vai formar o famoso, provavelmente um dos mais famosos, né, nosso famoso PET, que é um poliéster. Tá? Esse poliéster ele é formado a partir dessa reação de um ácido carboxílico, certo?
2 vezes ácido carboxílico com uma molécula 2 vezes álcool. Vai formar o nosso poliéster, que é o nosso famoso PET. Ok? De novo, um outro exemplo aqui, então você percebe que aqui a gente está usando uma molécula que não é um ácido carboxílico, mas ele é uma amina, no caso 2 vezes amina. Lembra, eu tenho aqui uma amina de um lado, uma amina na outra extremidade da molécula, certo? Aqui é um ácido carboxílico, de novo, um ácido carboxílico numa ponta, um ácido carboxílico na outra ponta. Não pode esquecer. Aí sim você vai ter a formação do nosso polímero, no caso que vai formar poliamida, que é um nylon, né? O famoso nylon, ela é uma poliamida, porque eu estou usando aqui um ácido que está reagindo com amina e vai formar uma amida, só que é poliamida, porque na verdade está formando ali um polímero. Neste caso, temos a formação de uma poliamida. Então, para esse encontro, essa seria a parte, de repente, mais importante, você entender como é que funciona o mecanismo de produção desse nosso polímero, né? Então, pode ser por adição, um único tipo de molécula, ou por condensação. São 2 moléculas diferentes que se unem formando um polímero. O problema aqui é que essas 2 moléculas elas têm que ter necessariamente funções múltiplas. 2 vezes amina, 2 vezes álcool, 2 vezes ácido carboxílico. Aí é possível a reação para a produção de um determinado polímero. Muito bem. Então, para esse encontro, a gente para por aqui, agradeço imensamente a sua atenção, a sua participação, e na semana que vem então a gente retorna para finalizar esse capítulo que fala sobre polímeros, para falar sobre algumas propriedades dessas substâncias, ok? Então, obrigado, fique com Deus, saúde e paz, boa semana, tudo de bom, aquele abraço.